Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Cristiano. Eu vou apresentar uma aula agora sobre estados da matéria, tá certo? Vamos lá! Na aula anterior eu tinha falado que a água do nosso planeta ela teve uma origem que cerca de 35% foi na formação do nosso planeta, na agregação de poeira e de matéria para formar o nosso planeta. 60% da água foram outros asteroides que caíram no planeta trazendo água, e 2 a 5% no máximo foram cometas que chocaram com o nosso planeta, também trazendo água, tá certo? Então a grande maioria foi asteroides que colidiram com o nosso planeta após a formação do planeta. Beleza. Essa água, 97% é a água salgada, tá certo? Quando a gente observa o nosso planeta do espaço, nós vamos ver que 70% da superfície é de água, mas dessa água, 97% é água salgada. 2% é água doce congelada que estão nos polos e somente 1% é a água doce acessível. Rios, lagos, nós podemos ingerir, tá certo? No caso, fazer o tratamento e ingerir essa água. Show de bola! Vamos lá! Então, o nosso planeta, o universo, também é formado de matéria, né? A matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço e apresenta um peso, uma massa, tá certo? A matéria inclui os átomos e outras partículas que possuem massa. Isso eu já tinha dito em sala, que o átomo, né, os elementos químicos, ele tem uma região central chamada núcleo, onde tem nêutrons, que tem carga neutra, e próton, que tem carga positiva. E girando ao redor do núcleo, nós temos os elétrons, que a gente vai ver melhor isso no 9º ano. Mas vamos lá. Beleza. A molécula de água, ela é importante porque ela é formada de um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Mas é só isso? Só H2O? Não. A molécula, ela tem uma polaridade. Ela tem cargas elétricas, polos elétricos. Um polo positivo e um polo negativo. Isso faz com que a molécula ela tenha momentos de atração, tá? Cargas contrárias se atraem, e momentos de repulsão. Cargas iguais se repelem. Então a molécula de água no estado líquido, ela tem tanto uma força de atração como uma força de repulsão que faz com que as moléculas se movimentem quando estão ali no estado líquido, tá? A molécula de água ela é importante porque ela é chamada de solvente universal, ou seja, ela dissolve a maioria das substâncias que estão na natureza. Ela é muito importante para o nosso organismo, né? Para o funcionamento do nosso organismo. Nós somos feitos de 65% a 70% de água. Vamos lá. A água, ela vai ter 3 estados, né? Um estado sólido, e na qual as moléculas elas estão bem próximas umas às outras e tem um movimento de energia cinética, de vibração, elas chegam a vibrar, mas elas estão paradas, mas ainda continuam numa leve movimentação que é de vibração. No estado líquido, as moléculas elas estão afastadas, ela tem tanto a força de atração, de repulsão, fazendo com que elas se movimentem entre si, como se fosse num baile, né, cheio, e todas as moléculas ali dançando, que dá essa característica de ser um fluido. Já o estado gasoso, as moléculas estão bem afastadas, a força de repulsão delas é muito maior, então elas tendem a se afastar e permitem uma ampla movimentação e permitem ocupar mais espaço no universo. Beleza. Falei também sobre forma e volume. O que é volume? Volume é a quantidade de espaço que é ocupado por um corpo, né? Então, quando a gente olha um cubo de gelo, ou seja, água no estado sólido, a gente vai ver que ela tem uma forma, né, e um volume definidos, tá certo? Quando eu olho o estado líquido, o que eu observo? Aqui está um copo com água e aqui está uma garrafa de água. A forma mudou, a forma pode alterar, mas o volume é o mesmo, a mesma quantidade que tem no copo é a mesma quantidade
que tem na garrafa, apesar da forma ter modificado. Então a água ela tem essa tendência, ela se adapta às formas que você colocar. Já aqui eu tenho o estado gasoso, um geyser gerando vapor de água. Esse geyser, o vapor de água, ele está no estado gasoso e a forma, você nota que a forma é variável. E o volume, ou seja, ele pode se expandir e tomar um grande espaço, né, na atmosfera. Então, o estado gasoso, a forma e o volume é completamente variável. Beleza? E como é que ocorre mudança de estado físico? Se eu estou no estado sólido e coloco calor, né, nessas moléculas, a tendência delas é aumentar a força de cinética delas, né, a energia cinética delas, e ela sai do estado sólido e vai para o estado líquido chamado de fusão. Se eu dou mais calor, as moléculas de água que estão no estado líquido, elas vão para o estado de vapor, tá certo? Que é o processo chamado de vaporização, ou formação de vapor. Isso se eu der calor. E se eu retirar o calor dessas moléculas, né? Resfriando essas moléculas. Do estado gasoso voltando para o líquido é chamado de liquefação ou condensação, tá certo? Mas o melhor termo é a liquefação, que é a formação de líquido. E do estado líquido para o sólido, solidificação. Beleza? Nós podemos também ter uma mudança do estado da matéria rápido, do sólido direto para o gasoso, que é chamado de sublimação, ou o contrário, do gasoso direto para o sólido, que também é chamado de sublimação. Tá certo? Beleza, gente? Essas características de mudar para o estado da água, no caso de uma matéria qualquer, ela é uma chamada de característica específica dessa matéria, tá? O ponto de fusão é quando ela muda entre o estado sólido e líquido. O ponto de ebulição seria a temperatura, de onde ela muda do estado líquido para o gasoso, ou gasoso para o líquido. E a densidade, que é a quantidade de molécula que aquele elemento ocupa no espaço. Tá certo? Vamos lá. Então, quando eu tenho do estado sólido para o estado líquido, eu tenho a fusão. Do estado líquido para o gasoso, a vaporização. E, no caso da água, o ponto de fusão da água, em que ela se transforma do sólido para o líquido, mas também do líquido para o sólido, é a 0 graus Celsius, na medida de temperatura, bastante frio. E quando está 100 graus Celsius, que é a temperatura que a água ferve, é o ponto de ebulição, ela muda do estado líquido para o gasoso. Qualquer outra matéria, por exemplo, ferro, uma barra de ferro, ela pode sair do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. Vai depender da temperatura. Só que aí o ponto de fusão de uma barra de ferro, do ouro, de metais, é diferente da água. Tá certo? Vamos lá. Agora eu vou dar uma ideia sobre densidade, que também é um aspecto específico, uma característica específica da água. Nota aqui, eu tenho um copo com água e tenho um cubo de gelo. Por que o gelo boia? Porque o gelo, quando está quando está no estado sólido, aqui estão as moléculas de água. Começa a aparecer espaços entre as moléculas de água. Esses espaços fazem com que a quantidade de moléculas que tenha no gelo fique um pouco menor, ou seja, o gelo fica menos denso. Então, densidade seria a quantidade de moléculas, tá certo? Então, fica menos denso. Por ser menos denso, ele consegue flutuar. Tudo que for menos denso, ou seja, tiver menos moléculas, vai conseguir flutuar na água. Vou explicar melhor. Então, o que é densidade? A densidade é a quantidade de matéria que está presente num certo espaço, num certo volume, tá certo? Então, é medido em gramas, é a massa, que é a quantidade de matéria ou de moléculas que ocupa um volume em centímetro cúbico. O
que é centímetro cúbico? Vamos lá. Aqui eu tenho um cubo, esse cubo tem 1 centímetro de lado, né? Base, altura e a profundidade, então tem 1 centímetro de lado. Isso é chamado de centímetro cúbico, porque eu estou vendo aqui 3 unidades espaciais. Isso é chamado de centímetro cúbico. Aqui eu tenho um número de moléculas de uma certa substância que está nesse centímetro cúbico. Nota que eu tenho uma quantidade de moléculas. Outra aqui, eu tenho uma outra substância, o mesmo cubo, mesmo formato, mesmo volume, só que agora eu tenho uma quantidade de moléculas de muito maior. Então nota, esse cubo aqui, dessa substância qualquer, ele é mais denso do que essa. Aí como é que eu poderia comparar? Imagina um cubo de ferro e um cubo de isopor. Nota, o ferro ele é mais denso que o isopor, porque ele tem mais moléculas num mesmo espaço que ele está ocupando, no mesmo volume, tá certo? Então, densidade é igual a massa de um objeto dividido pelo volume, o espaço que ele ocupa, tá certo? Aí aqui, alguns exemplos. Aqui no meio eu coloquei a água, que ela tem como densidade padrão 1, e aqui eu tenho álcool, azeite, gelo, que tem uma densidade menor do que 1, menor do que a água, então eles boiam. Agora os outros, o chumbo, o mercúrio, o ouro, tem uma densidade, ou seja, tem uma quantidade de moléculas no mesmo volume muito maior. Então eles tendem a afundar. Então todo elemento que for menos denso que a água, boia. Que for mais denso que a água, afunda. Outros exemplos, alumínio, zinco, ferro, prata, metal geral, eles são mais densos do que a água. Então a tendência, quando coloca ele na água, é afundar. Mais denso, afunda. Tá certo? Agora, por que nós flutuamos melhor na água do mar do que na água de um lago? E por quê? Só para olhar aqui, ó, a densidade da água pura é 1 e a densidade da água do mar ela é um pouquinho maior, 1,02, tá? Beleza. Então, ó, como é que nós podemos comprovar isso? Se eu pegar um ovo, tá? E colocar numa água doce, que é água sem sal, eu vou ver que a água afunda. Desculpa, que o ovo afunda. Se eu colocar numa água salgada, a tendência do ovo é boiar, tá certo? Por quê? Porque a água vai ficar mais densa e a tendência do ovo é, assim, boiar. Beleza? Vamos lá. Aí, ó, olha esse exemplo. Aqui eu tenho uma vasilha com água, tá? Eu vou botar um objeto nela para ver se ele afunda ou se ele boia. Beleza. Peguei uma bolinha de ferro, coloquei naquele copo com água. Na hora que eu coloquei o copo com água, por conta do peso, a bolinha afundou. Mas um pouco de água vazou desse copo, tá? Beleza. Isso é chamado princípio de Arquimedes. Quando eu coloco um objeto na água, ele tende a deslocar uma quantidade de água. Essa quantidade de água que é deslocada é chamado de empuxo, tá? Que seria a força contrária que a água faz para essa bolinha de ferro subir. Mas como o peso da bolinha de ferro é maior do que o empuxo, a tendência da bola é afundar. Agora, ó, peguei essa bolinha, achatei ela, formei um prato. Ele afunda. Por quê? Na hora que eu pego esse mesmo copo, que eu coloco esse prato, ele tende a afundar por causa do peso, só que por conta do formato desse prato, ele faz com que mais água extravase, ou seja, ele tem uma quantidade de água que é deslocada maior. Logo, seu empuxo é maior. Toda vez que o empuxo for igual ao peso daquele objeto, a tendência dele é boiar, tá? Então, ó, a forma do prato tende a fazer com que aqui em cima do prato fique com mais ar, reduzindo a densidade desse material total e aumentando o deslocamento de água. Toda vez que eu aumento o deslocamento de água, que é chamado de princípio de Arquimedes ou empuxo,
Se o extravasamento de água for maior do que o peso, qual é a tendência? Boiar. E essa é a base, por que um navio de ferro, ele boia, tá? Eu tenho aqui um navio de ferro, ele é muito pesado, só que, como ele tem um formato especial que desloca muita água, e esse deslocamento de água é muito grande, é maior do que o peso dele, qual é a tendência dele? Flutuar. Quanto mais água deslocar, maior é o empuxo, maior é a capacidade desse navio de boiar. Tá certo? Beleza. Agora eu vou falar da água em relação ao aspecto biológico. Há uma importância que é o ciclo da água, né? Que nós vamos ver, eu vou iniciar num ponto, mas vou fechar no mesmo ponto. A água dos rios, lagos e mares, eles evaporam, ou as plantas, os animais transpiram e liberam a água para a atmosfera. Essa água sobe. Em locais mais frios da nossa atmosfera, essa água começa a se condensar em partículas cada vez mais aglomeradas, mais densas, até que chega ao limite de condensação, de aglomeração, que tem a precipitação, que é a queda na forma de água. Essa água bate no terreno, uma parte infiltra no solo, e infiltrando no solo, vai por lençóis subterrâneos e volta aos rios e mares e lagos. Tá certo? Mas essa água cai no solo e escoa, formando os rios que vão chegar até os mares. Então, a gente pergunta assim, por que, professor, uma água, forma-se um rio? Porque a água bate de chuva, né? Acumula no terreno, e em um certo local, chamado de nascente, essa água sofre um escoamento e começa a brotar, gerando o rio, tá certo? Mas nota, esse ciclo é interminável, beleza? Chama a atenção o seguinte, a nuvem, ela é um estado da água na forma de vapor, tá? Nós visualizamos porque começa a ter um aglomerado de moléculas de água. Só chove quando esse aglomerado de moléculas de água se torna tão denso que forma gotículas de chuva e faz a chuva cair, chamado de precipitação. Então, quando se forma a nuvem, é chamado de condensação. Quando a nuvem está com a densidade específica para gerar gotas de água, ocorre a precipitação. Precipitar é cair, tá? Gente, obrigado. Eu vou mandar algumas perguntas para auxiliar vocês no estudo, tá? Valeu!